tarde a vocês que estão sempre nos acompanhando pelo Face News One, da TV aberta de São Paulo e das redes sociais. Mais uma vez aqui na sexta-feira com o jurista Kiyoshi Arada, que é presidente do EBDAFT. Professor, eu fico muito satisfeito de contar com a sua participação na televisão, né? Aqui pelas redes sociais. Boa tarde, professor. Boa tarde, Walter. Olha, essa semana fervilhou de novo, porque toda semana tem uma fala contundente da parte do governo federal, mas eu queria entender um pouco, professor Kiyoshi, sobre a questão que teve agora dessa semana, sobre a sanção da lei de normas de quarentena do coronavírus, né? O senhor viu que eles trouxeram 2 aviões que estão vindo para cá, acho que esse final de semana. Eu queria escutar a opinião do senhor sobre esse aspecto. Eu acho que ele fez um projeto de lei para internar os procedentes de Wuhan, né, da China, em uma quarentena, não é isso? Foi. E parece que o projeto de lei está sendo aprovado a toque de caixa, né, dada a urgência que a medida requer. Eu acho que essa é uma medida acertada do governo, né? Pelo que eu entendi no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, ele era da opinião de que os brasileiros que estão lá deviam continuar lá. De fato, trazê-los para o território nacional e ficar numa quarentena, dá na mesma, né? Sabe que eles fizeram as bases, receber o pessoal, tá? Mas eu queria entender um pouco, que eu acho que viaja bastante para o Oriente, esse fator, fora a questão econômica que está gerando no país e no mundo, né? O fator também dessa xenofobia que está tendo contra a população de lá, né? Essa semana alguma coisa aconteceu em São Paulo, já uma moça eu vi na Globo News reclamando, dizendo que ela sentou perto de uma pessoa e a pessoa estava exigindo que a criança saísse de perto, e lá também nos outros países estão tendo problema. Como é que o senhor vê essa situação? Realmente está despertando na opinião pública mundial uma indisposição contra o povo chinês. Estados Unidos e Austrália, sem nominar a origem étnica, proibiram a entrada de estrangeiros procedentes da China, né? Para não dizer a entrada de chineses, né? Alguns restaurantes lá de Vietnã puseram placa lá, não podemos atender chineses, desculpem. No Japão está ventilando uma notícia pelo Twitter pedindo que chineses não ingressem no território japonês. Isso pode descambar para um movimento realmente xenofobista, né? Mesmo porque a China tem tradição de ser a origem, o foco de grandes desgraças em termos de saúde, né? Veio aquela história do vírus da ave, depois agora não sei se é morcego ou outro tipo de bicho que eles comeram lá que deu esse tal de coronavírus, né? Falando nisso, o médico que deu o primeiro alerta em novembro, ele chegou a ser detido pela polícia, né? É verdade. E ele acabou morrendo com esse coronavírus. Quer dizer, em vez de premiá-lo, agradecer pelo alerta e comunicar às autoridades mundiais de saúde do que está acontecendo, eles ficaram escondendo esse fato até início de janeiro, né? E teve uma pessoal lá, que a China é meio difícil, mas das redes sociais, né, professor, que eu acho que o pessoal estava reclamando, coitado desse rapaz, né? Professor, teve agora também, queria escutar um pouquinho do senhor, quanto ao impasse jurídico no congelamento de despesas, que já está totalmente incorporado na cultura dos nossos governantes. Esse contingenciamento de despesas em todo o início do exercício. O senhor comenta muito sobre isso, mas como é que o senhor está avaliando agora, no início do exercício do ano agora? Eu ouvi a fala do
presidente, do ministro Guedes, falando da dificuldade de fazer contingenciamento de despesas em virtude do orçamento parcialmente impositivo. As verbas resultantes de emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória. Depois houve uma outra emenda para estender a obrigatoriedade de execução às verbas resultantes de emendas de bancadas estaduais. Entendeu? Então nós temos um orçamento misto. A grande parte é um orçamento autorizativo. Autoriza as despesas, mas não obriga a gastar. E uma parte das emendas parlamentares são de execução obrigatória, isto é, não pode sofrer represamento, tem que liberar. Então o governo tem essa dificuldade. Agora, essa dificuldade não deveria estar ocorrendo se o orçamento anual estivesse refletindo a realidade financeira do país. Isso só seria possível se a peça orçamentária, o projeto de lei orçamentária, fosse elaborado com observância dos requisitos previstos na Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é? Isto é, fazer uma simulação de receitas para o ano seguinte, partindo do que se arrecadou a título deste ou daquele imposto nos 3 últimos exercícios. Aí tirar uma média, não é? Atualizar para o próximo exercício e fazer a previsão de receita. Se isso estivesse sendo feito, não precisa fazer contingenciamento. Não é? Agora, como eles estão fazendo essa lei orçamentária na orelhada para justificar os gastos, eles estão inchando a receita, sabendo de antemão que aquela receita prevista é fictícia, não vai acontecer. Mas se não fizerem isso, eles vão ter que cortar despesa, coisa que eles não querem. Porque a receita e a despesa tem que bater no orçamento. Eventual desequilíbrio se dá no curso da execução, nunca na aprovação da lei orçamentária. Então é por causa disso que o governo está encontrando dificuldade. O senhor acha que, eu ia tocar um pouco mais à frente, mas a questão das reformas pode causar um equilíbrio mais para frente nessa questão do orçamento, depois, lá no finalzinho do ano? Alguma reforma que saia, professor? Se sair? Não, mas aqui eles não cumprem a lei orçamentária anual, quebram as finanças públicas, depois ficam fazendo reforma para repor isso, repor aquilo. Isso não resolve, não é através de mecanismos legislativos a nível constitucional, inclusive, que vai resolver os problemas. Os problemas são criados exatamente porque não se cumpre os preceitos legais e constitucionais em vigor. Eu citei isso, professor, porque essa semana o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso, lá na abertura do ano legislativo, um recado. Ele elegeu 4 temas, né? Foi ali, a reforma tributária, como o senhor falou, a privatização da Eletrobras, a independência do Banco do Brasil. E essa conversa está desde o ano passado, né, professor? Independência do Banco Central. Do Banco Central, perdão. Do Banco Central. Mas isso daí também não depende de lei. Essa não meteu o nariz na área do Banco Central, e já resolvido o problema. Agora, se fazer uma lei concedendo autonomia ao Banco Central, mas se o governo continua metendo o bedelho, não adianta nada. Agora, a privatização, sim, é uma forma de você trazer recursos, mas à custa do quê? Do empobrecimento do patrimônio nacional. Professor, uma questão que tem aflorado aí é essa questão da figura jurídica da união estável, né? Ela vem ocupando espaço nessa área do direito de família, né? É uma questão que vem tomando conta de algumas histórias do cenário jurídico brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Pois é, outro dia saiu no Estadão que quantos tem? 52 mil filhas. Filhas solteiras, solteironas, recebendo pensão. Em sua maioria, pensionistas, filhas de militares. Eles não casam no papel, mas ficam num regime de união estável, que não é documentado. Então,
Se a união estável tem o mesmo valor de um casamento civil para efeitos de direito de família, tem direito à meação, concorre inclusive com a esposa, né? Casada legitimamente, então não vejo por que não estender essa mesma regra para o sistema previdenciário. Entendo. Não é? Se quem está no regime de união estável, seu companheiro ou companheiro morre, você tem direito à meação, por que então as solteironas que estão casados de fato, digamos assim, sem certidão de casamento, podem continuar ganhando os benefícios previdenciários como se não tivesse alguém que a sustente. É muito então, custo. É muita incoerência, né? E o custo alto, né, professor? Um custo muito alto. O grande problema é que, como se trata de uma situação de fato, é difícil comprovar. Uhum. Se a pessoa é casada, é fácil, é só tirar uma certidão, um registro civil de nascimento, de casamento, e você comprova. Mas essa é uma questão que vale a pena ser judicializada. Entendi. Então, se a União descobrir alguém recebendo pensão, mas que vive com seu amante ou com seu companheiro, eu deveria interromper o pagamento dessa pensão e esperar que a pessoa vá ao judiciário, né, para discutir a tese. Nossa, professor. Agora, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque essa chegou pelas redes sociais também, mas insistentemente por um professor de matemática do governo do estado de São Paulo, aqui, professor da rede pública, né? Ele pergunta assim, ele diz que é muito fã do senhor, que acompanha semanalmente, sempre o senhor, né, quando o senhor aparece em alguma reportagem, né? E ele está pedindo orientações, é o professor Ricardo Pacheco, né, da Secretaria de Educação aqui do estado de São Paulo. Pergunta assim, professor, para quem tem mais de 2 imóveis, né, e é aposentado, tem descontos para o IPTU? É a primeira sequência da pergunta. E a segunda, ele fala o seguinte, que a Prefeitura do município de São Paulo diz que anunciou 3% de aumento só no IPTU, mas que no final da reta veio 10%. Então, duas perguntas, né? Tem desconto? Depois a questão do aumento? A primeira, quando eu estava ainda na chefia de consultoria jurídica do município, na década de 90, existia de fato uma lei que concedia isenção para aposentado que tivesse um único imóvel, não 2, como ele está citando, um único imóvel. Mas isso eu não sei se ainda está em vigor, porque eu não acompanhei mais. Na época, em cima dessa lei, os vereadores começaram a fazer inúmeros projetos de lei sobre IPTU. Isenção para quem tiver plantado uma árvore frutífera. Isenção para aposentado que tenha participado da Força Expedicionária Brasileira. Isenção para aposentado que seja manco da perna esquerda. E assim por diante. Esse foi o Arcelino Tato. Até perguntei para ele, vereador, por que manco da perna esquerda? Não, porque se eu botar manco em geral, o prefeito vai me vetar. Agora, manco da perna esquerda só tem meu sogro. Então, é esse tipo de colocação. Então, por causa disso, que nós propomos veto a todos esses projetos legislativos, é possível que tenha sido revogada essa lei. Não tenho certeza. A segunda pergunta. O prefeito recentemente baixou um decreto atualizando o valor venal de todos os imóveis cadastrados em São Paulo em 3,5%. Não 3%, é 3,5%. É possível que alguns imóveis sofram uma majoração de IPTU superior a 10% se for residencial ou 15% se for comercial ou terreno, em relação ao IPTU que pagou no ano passado. Então, o contribuinte que recebeu o carnê precisa confrontar esse valor com o valor pago no ano de 2019. Se passou de 10% residencial ou 15%
comercial, você pode reclamar, porque aí vigora a lei de 2013, que estabeleceu uma trava, que dizendo que não pode ultrapassar de 10% em relação ao imposto pago no exercício anterior. Para imóvel residencial e para comercial não pode passar de 15%. No ano passado eles extrapolaram isso daí. Eu dei entrevista, inclusive, na Globo, né? E aquilo lá acabou acarretando a convocação do secretário de Finanças pela Câmara Municipal e para ele explicar por que ele não está fazendo a revisão de ofício, né? Okay. Parece que acabou fazendo a revisão de ofício. Mas a prefeitura, o que fez? Muito astutamente, em relação a prédios novos, que é o caso deste prédio aqui, onde nós estamos, ele fez o valor venal lá em cima, porque aí você não tem como reclamar, porque você não tem um parâmetro para confrontar com o IPTU do exercício anterior, que não tinha, entendeu? Então, esses casos, tem vários condôminos deste prédio ingressaram em juízo. Eu não, porque prefiro não ficar litigando, embora a gente tivesse direito, né, à redução. Então tá aí, professor Ricardo, né? Professor Quiochi respondendo sua pergunta, espero que o senhor acompanhe bastante. Professor Quiochi, vamos falar sobre o ICMS da gasolina? O presidente Bolsonaro propôs que o ICMS incidisse com valor fixo por litro de gasolina, que gerou uma insatisfação nos governadores, né? De 23 para 27 governadores. E hoje, quando eu estava vindo para cá, ele já ainda soltou um comunicado na internet dizendo o seguinte, não foi pela internet, só fala pela internet, que se os governadores tirassem o ICMS, que ele baixava todos os impostos dos derivados de combustível. Afinal de contas, professor, que eu acho, o preço dos derivados do petróleo, somente a questão do ICMS, que é o vilão dessa história? Não, de fato, o ICMS pesa muito na balança, tributa em demasia, tanto energia elétrica, comunicações e derivado de petróleo. Não é? Eles não tributam mais onde rende mais. Né? Uhum. Isso está errado. Mas o governo federal, em vez de ficar cutucando os governadores para mudar o critério de tributação dos combustíveis, deveria ele próprio, né, como chefe do executivo, propor a redução da incidência do PIS/COFINS e da CID sobre o consumo de gasolina. Né? Entendo. Então ele mexe com o quintal do vizinho, mas no dele não, né? Isso é muito esquisito isso. Né? E ele falou que só vai fazer uma coisa se eles fizerem... E os tributos federais que incidem sobre a gasolina é infinitamente maior do que o ICMS. Ah, é? Me dê uma orientação da quantidade da gasolina. É aquela história, metade dela é tributo, é isso? É tudo isso? Não, se você somar estadual e federal, 54% do valor da gasolina é tributo. Nossa, meu Deus. Tem. Então, se tirasse, a gente ia chegar a R$2 a gasolina. Professor, olha, tema nacional também. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o secretário de Comunicação da Presidência. Até também saiu o Fábio Weisgarten. Ele é acionista de uma empresa que presta serviço a algumas emissoras e agências de TV, publicidade, e mantém esses contratos com o governo. Se ele está lá de secretário de comunicação, a empresa dele pode ter contrato com o governo, professor? Por questão de ética, ele devia recusar o cargo, né? Uhum. Ou se ele aceita o cargo, ele tem que sair da empresa, né? Você verdade. não pode, não tem sentido isso, né? Isso é uma questão de princípios éticos morais, né? Não é nenhuma questão legal, né? E diz que tem aí aquela história, né? Desvio. Isso daí é evidente que vai gerar desvio de conduta, né? É verdade. Bom, enfim, está ganhando dos dois lados, né, por enquanto. Agora, eu sei que não é muita pauta, mas como o mundo está globalizado, teve essa questão desta semana, que é uma prévia da eleição eleitoral dos Estados Unidos, o impeachment do Trump. O Senado americano absolveu o presidente, né, o Trump, no julgamento do impeachment. E, é claro, a maioria da casa é republicana, eles rejeitaram as acusações de abuso de poder.
de 52 para 40, contra 48 votos. Como é que o senhor viu essa situação, professor? Bom, mas o resultado era esperado, né? O Trump estava com maioria no Senado desde o começo, né? Uhum. Só que ele foi condenado na Câmara, né? Então, o presidente da Câmara lá fez uma pressão para convocar as testemunhas, né, de acusação no Senado, mas a maioria dos senadores barraram essa convocação, então o resultado ficou definido pela absolvição tranquila, né? Foi. E fora disso, o Trump andou fazendo umas coisas, provocando fatos novos no meio internacional para desviar a atenção da mídia contra o processo dele, né? Isso daí também deve ter favorecido o julgamento pelo Senado, né? E desculpa comentar, professor, que a chapicuinha dele não apertar a mão da presidente do Senado, a presidente pegou e rasgou o discurso dele, o senhor viu depois? É um absurdo isso, né? Grosseria acontece em todos os países do mundo, né? Em maior ou menor intensidade, né? Professor, que eu acho, vamos falar da denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Greenwald, que ele tem aquela questão, né, das fitas do juiz Sérgio Moro, né? Bom, enfim, rejeitou o juiz da 10ª Vara, o Ricardo Leite, ele rejeitou a denúncia, mas ele falou que ficou meio complicado porque o Gilmar Mendes proibiu que ele fosse investigado, o Green. Então, quer dizer, virou aí um atrito entre o Gilmar Mendes e essa questão da vara federal aqui. Como é que vai sair desse caso, professor? É meio complicado, né? Pelo que eu vi, o juiz rejeitou a denúncia, mas deixou consignado que existem indícios veementes da prática de crime imputado ao jornalista. Agora, se há indícios veementes trazidos pelo Ministério Público, impõe que o juiz receba a denúncia. Só que ele se sentiu impedido porque há uma liminar do ministro Gilmar Mendes proibindo a investigação policial. Eu nunca vi isso. O que o ministro pode fazer e deve fazer é proibir ilegalidades na condução da investigação, mas ele não pode proibir a investigação policial. Isso não existe. Tá? Ele pode proibir a ilegalidade, pode exercer o controle jurisdicional da investigação policial, mas não proibir a investigação. Nesse país acontece de tudo, né? E como é que é possível, né, uma coisa dessa? Professor, você que conhece bastante, inclusive o Japão e tal, você não cria que a mídia fala muito, que o pessoal tem comentado aquela instabilidade jurídica no país, até para a área econômica? Sim, esse tipo de liminar que a Suprema Corte vem dando à torta direita cria realmente uma situação de insegurança jurídica e isso afeta inclusive a área econômica. Que coisa. Olha, queria falar um assunto que o senhor conhece bastante sobre a dívida ativa, né? Agora está atingindo a 3,2 trilhões, né? Quase a metade do PIB brasileiro, professor. E agora? E agora é que, então, eu estava comentando aí um texto que o governo, como o Parlamento Nacional, parece que está tomado de uma espécie de preguiça mental. Eles não querem raciocinar, fazer projetos legislativos, não é, para minimizar essa questão do crescimento da dívida ativa que parece uma bola de neve. A cada ano vai aumentando 15%. Não é? E também a ineficiência da máquina arrecadadora. Cada execução fiscal está levando em média 14%. Como é que você pode esperar que um judiciário, moroso pela própria natureza, possa cobrar 3 trilhões e 200 bilhões de reais? Nem sonhando. Então, se você tem essa noção elementar, que até estudante de direito tem, o governo deveria estar pensando num mecanismo legislativo
para acabar com essa situação, mas não. Eles simplesmente vão aumentando o valor do tributo contra aqueles que estão pagando. Aí quem demonstrar má vontade de pagamento, eles instituem sanção política, protesta a certidão da dívida ativa, a inscrição no CADIM, agora ameaça de prisão, entendeu? Agora, mesmo assim, não havendo uma receita desejável, eles aumentam mais a carga tributária, entendeu? Então, isso está distorcendo todo o sistema tributário, que ficou pervertido, não é invertido. Quer dizer, você tem uma carga lá em cima, mas que nem todos estão pagando. Que coisa. Ou estão na clandestinidade, outros não conseguem pagar porque realmente caíram na insolvência. E, contraditoriamente, o governo vem, com o respaldo do Congresso, vem concedendo incentivos fiscais bilionários, chegando a abrir mão de 260 bilhões por ano. Incentivos fiscais que deveriam ser para reduzir as desigualdades socioeconômicas entre as várias regiões do país, na contramão do texto constitucional está aumentando essa diferença porque são incentivos dados para empresários localizados nos estados mais desenvolvidos do país. Professor, agora aquele tema que mexeu aí, caiu até secretários, na época caiu o Marco Sintra, questão do retorno da CPMF, né? O ministro Paulo Guedes, ele contrariando o Poder Legislativo e o Presidente da República, insiste no retorno da CPMF, agora com uma denominação de Imposto sobre Transações Eletrônicas. O que o senhor acha? Esse imposto sobre transações eletrônicas, evidentemente, é um eufemismo. Ele não passa de antiga CPMF. Mesma coisa. Aí vai pegar cartões de crédito, vai pegar todos, transações bancárias, né? E isso ele diz que é para substituir a folha de pagamentos, a contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento. Ele pega um argumento sempre sensível à classe patronal, né, que realmente não está mais suportando a carga tributária em termos de contribuição previdenciária, né? Mas isso daí pode ser contornado de outra forma. Você poderia abolir apenas a contribuição social na parte patronal ou reduzir a alíquota para as empresas, mantendo do trabalhador, não é? E suprir eventual diferença com os recursos do Tesouro Nacional na formação na composição do orçamento da Seguridade Social. Então, existem várias soluções. Agora, de quebra, ele inventou um tal de imposto sobre produtos do pecado. Né? Produtos do pecado. O que são produtos do pecado? Boa pergunta. Primeiro, fumo, né? Cigarros, bebidas alcoólicas e enlatados contendo açúcar, né? Que fazem mal à saúde. Só que ele parece que não conhece o sistema tributário vigente. Álcool e fumo já são tributados lá na estratosfera. Não tem que... Agora, enlatados contendo açúcar, sim. Isso é a única novidade, mas aqueles dois produtos já são tributados de uma forma bastante elevada. Professor, agora, último ponto dessa semana, que é a questão da reaposentação, né? Sobre aplausos, o governo e o STF decidiram pela proibição do trabalhador renunciar à aposentadoria a fim de pleitear sua aposentadoria em condições mais favoráveis. Como é que o senhor vê esse assunto? Né? Esse assunto já tinha sido ventilado há 3 anos atrás, né? E agora voltou à tona, por causa de um recurso que foi julgado recentemente,
e reafirmou-se agora, definitivamente, que não se pode renunciar à aposentadoria para pleitear uma nova aposentadoria em condições melhores. Teoricamente está certo, porque se você for, toda vez que surgir uma condições favoráveis, você vai desfazer a aposentadoria anterior, você cria uma instabilidade jurídica. Então não pode. Só que esse princípio da imutabilidade tem que ser aplicado também em relação àqueles aposentados e pensionistas antes do advento da emenda constitucional número 41 de 2003, né? Que instituiu a contribuição previdenciária sobre os inativos. Né? Eu próprio havia sido aposentado antes dessa emenda e não pagava mais a contribuição previdenciária, que você pagava exatamente para poder oferir os benefícios da aposentadoria. Mas não, fui pego retroativamente com aquela nova lei. Então, o que houve? Houve, na prática, um desfazimento da aposentadoria anterior para estabelecer uma nova aposentadoria em condições desfavoráveis. Professor, eu queria agradecer muito essa aula de conhecimento que o senhor dá sobre vários assuntos, vários temas, e queria dizer que essa semana, né, o pessoal lutou para ter a obra do senhor, inclusive o professor Ricardo, né? É a obra do ISS, né? Temos aqui o primeiro, o professor Ricardo, né? Que é Ricardo Pacheco, aqui da Secretaria de Educação. E uma outra aqui da doutora Angélica Carvazan. Isso, essa da UAB Central aqui de São Paulo. Queria agradecer. O ISS está na segunda edição, cuida, como o nome está indicando, doutrina e prática, tem toda uma doutrina atualizada sobre esse tributo municipal e tem um aspecto bastante pragmático, né? Então, existe um capítulo final sobre temas controvertidos em matéria do ISS. E a semana que vem, sorteio do livro de Direito Financeiro e Tributário. Na outra semana vamos sortear esse livro aqui, Direito Financeiro e Tributário, que versa sobre os 4 objetos de direito financeiro: a receita pública, despesa pública, crédito público, orçamento público e institutos afins. E a segunda parte do livro trata do direito tributário, comentando o sistema tributário nacional, esculpido na Constituição Federal, e também à luz do Código Tributário Nacional. Professor, queria agradecer tanto, mas antes de finalizar, porque eu fiquei assim, muito feliz, muito contente, essa semana até falando com o Marco Kojorowski, que é o vice-presidente da OAB Tatuapé, sabendo que o senhor vai receber uma comenda aqui do próprio imperador. Eu acho que é uma honraria, tal. A gente queria entender até um pouco mais sobre isso, mas deixa a gente assim muito satisfeito de saber que tem uma pessoa que nem o senhor que pode nos representar fora do país dessa forma, professor. É um prazer para a gente saber isso, e a gente ficou muito contente com essa relação, e que eu queria estar presente. Que dia que é, professor? Não sei se a gente pode... dia 18 de fevereiro, vai ser, oficialmente vamos receber essa comenda na residência do Cônsul-Geral em São Paulo. Eu receberei essa comenda juntamente com o embaixador Recupero e o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e outras pessoas. Tá? Não sei em que grau eles vão receber. Eu vou receber em grau a comenda do Sol Nascente, com raios de ouro com laço. Né? Os demais eu não sei que grau que corresponde. Né? E à noite, 7h30, na sede da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, na rua São Joaquim 381, seremos homenageados pelas entidades da comunidade e personalidades da comunidade nipo-brasileira. É uma honra, professor, que eu acho que eu cheguei... Você está convidado lá. Muito obrigado. Para aparecer lá. Mas a gente ficou realmente... Eu estava falando com o vereador Aurélio Nomura, que gosta muito do senhor, e na ocasião estava o Marco Jorossi. Assim, é uma honra conhecer o senhor e saber que o senhor representa tão bem o nosso povo brasileiro, que é tão sofrido, doutor.
Muito obrigado. Obrigado.